Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos tratar da temática crédito consignado. A ideia aqui, primeiramente, é esclarecer o que vem a ser esse crédito consignado, a sua origem, fazer uma simulação aqui de alguns pontos importantes e a atenção e o cuidado que você precisa ter caso deseja fazer esta solicitação, esta contratação. Combinado? Saiu recentemente, né, uma medida provisória fazendo com que as instituições financeiras tivessem acesso aos dados ali dos funcionários por meio do programa e-social e a partir disso possibilitar que elas ofertem créditos com desconto em folha. Isso já existia, Cíntia? Já existia, porém eu só conseguiria acessar os funcionários na qual eu tinha algum vínculo com aquela empresa, ou seja, o funcionário conseguiria fazer um consignado na empresa na qual ele recebia ali o seu salário, né? Então só tinha um caminho, uma instituição. Esta medida fez com que em torno aí de umas 80 instituições possam possibilitar, acessar, ofertar créditos para essas pessoas. E aí a ideia principal é que isso seja um atrativo, tenha competitividade e que o colaborador, né, esse funcionário, tenha ali margens para negociar, às vezes, mais em conta do que só com aquela sua própria instituição. Além disso, né, dados que a gente consegue observar, esse crédito consignado já existe para outras modalidades, como aposentados, pensionistas, né, beneficiários ali do INSS e também servidores públicos. E aí eu já faço um alerta aqui. O volume de crédito consignado nessas modalidades são relativamente altas. E quando a gente olha para a modalidade CLT, ela é baixa, porque não tem, né, essa oferta extraordinária, esse acesso a todo momento. E o que vai se dar agora é essa possibilidade também de aumentar. Haja visto o volume de simulações que a gente acompanhou aí nos primeiros dias de pessoas buscando entender, talvez até mais por curiosidade do que necessidade, de como que vai se comportar estas movimentações. E aqui eu já faço um adendo. Essa questão do empréstimo consignado tem aí em torno de mais de 20 anos, começou em 2003. Até então, não existia essa modalidade de autorização de conceber um crédito com desconto no seu salário. A preocupação em relação a essa modalidade é que, uma vez autorizado, né, esse desconto, você meio que fica preso a isso, você não tem margem de negociação, assim como a gente consegue visualizar em outras modalidades de crédito, onde, caso às vezes você não tenha condições ali de honrar naquele mês por N motivos, você consegue negociar, seja prazo, você consegue negociar valor, você tem uma margem maior de negociação. Aqui já entra a preocupação que sai direto da sua fonte principal de renda, já sai direto do seu salário. E esta nova modalidade, além de consumir ali parte do seu salário, está sendo dado como garantia o seu FGTS. Exatamente. 10% hoje do saldo do seu FGTS, em caso de você ser mandado embora, né? Ele vai ser utilizado ali para cobrir o saldo residual que você tem em aberto daquela dívida. E não contente ainda, sendo demitido por sem justa causa, 40% que é aquela multa que a gente recebe da empresa, né, em casos nesse sentido de demissão, também vai ser direcionado para a quitação dessa dívida. Ou seja, em torno aí de 50% do seu FGTS está praticamente bloqueado para compensar essa decisão de tomar uma dívida. E aí aqui a gente já faz mais um outro adendo. Eu tenho um dinheiro que é meu e que pelas regras eu não posso sacar, eu não posso utilizar, mas eu posso usar esse mesmo dinheiro
para tomar uma dívida com taxa de juros muito mais elevadas do que aquele dinheiro rende. Ou seja, eu posso usar ele para pagar uma dívida, mas eu não posso acessar para usar no meu dia a dia. Isso é preocupante. Então, vamos para algumas simulações aqui para vocês entenderem o impacto, terem clareza, terem muito cuidado, não vão na expectativa. A gente está vendo que as taxas não são atrativas, pesam sim no bolso, então tem que ter muita atenção para que isso não te traga dor de cabeça. A gente sabe e eu peço que vocês conversem com servidores públicos, conversem com beneficiários do INSS que têm algum consignado, como eles se sentem? Como que isso tem trazido benefícios, malefícios? Então é importante vocês conversarem com quem tem a experiência do uso deste crédito, combinado? Deixa eu compartilhar aqui um material com vocês. Então, primeiramente aqui, eu preparei básico, só para a gente entender. Vamos pensar que eu tenho lá um saldo no meu FGTS hoje de 20 mil. E aí, como dito, eu não posso usar, eu não posso acessar, mas eu posso usar 50% dele para dar de garantia. Olha, isso é preocupante. Ou seja, 10% do saldo, que corresponde a 2 mil, mais a multa de 40%, que corresponde a 8 mil. Ou seja, eu estou dando de garantia para a instituição financeira me oferecer um crédito, uma dívida de 10 mil reais aqui de garantia, e ao ofertar essa garantia, eu vou pagar juros por isso. Isso que vocês precisam prestar atenção. Não é a taxa ser mais barata, não dá para a gente comparar, né? Consignado com outras linhas de crédito, porque são demandas diferentes. As outras linhas de crédito não têm o salário como garantia. As outras linhas de crédito não têm o FGTS, está lá, ó, limpinho, pronto, na conta da Caixa. E aí, sobre esse valor aqui, esses 20 mil, você recebe por ano 3%, que dá em torno aqui sobre 20.600 reais no ano. Por mês, guarda isso aqui, você recebe 0,25%, R$ 49. Só que se você toma a decisão de pegar um empréstimo, então vamos fazer no limite aqui da garantia. E é possível, a gente não tem ainda essa informação, de que as instituições vão buscar oferecer empréstimos alinhados a essa garantia, porque o risco para ela vai ser zero. E aí, se o risco é zero, por que que as taxas de juros que a gente tem acompanhado aí de 2,20, 2,99, 3, 4% está sendo cobrado desta modalidade? E quando a gente compara com servidor público com beneficiários do INSS, a taxa é bem menor, 1,77, 1,80. Então, a taxa está sim alta, dado as garantias que estão sendo ofertadas. Então, se essa pessoa aqui buscar o empréstimo, primeiramente ela vai ter um IOF aqui. Isso faz parte do custo, né? Algumas instituições não estão mostrando, e eu vou compartilhar um exemplo aqui, vocês têm que tomar muita atenção e cuidado. Nas propostas, o valor total financiado é maior e não está dizendo o que é essa diferença. Tem cara, parece que pode ser um seguro prestamista, que você não é obrigado a contratar, a utilizar, tá bom? Então, tem que estar isso claro na proposta, tá? Vamos pensar que você resolveu pegar esses 10 mil, parcelar em 48 suaves prestações, considerando uma taxa efetiva total aqui de 2,50 ao mês, você vai pagar o correspondente a R$ 372,23. Ou seja, você pegou 10 mil, no final desses 4 anos, você vai pagar 17.867. Só de juros, 7.529. O dinheiro está lá na conta. Você só não pode usar 10 mil, mas você pode pagar 7.500 de juros. No
Os juros anual disso aqui, 34%. Ou seja, o meu dinheiro lá rende ao ano 3%. E para usar esse meu dinheiro por meio de uma dívida, eu tenho que pagar mais de 30%. Tá coerente? E aí vamos ver o impacto no nosso salário. Vamos pensar que essa pessoa ganha R$ 3.000. E aqui já é um outro ponto. Pelo pouco que a gente tem observado, está sendo considerado como base de limite para se endividar por meio do crédito consignado 35% do salário bruto. Ou seja, uma pessoa que ganha R$ 3.000, ela pode ter de parcela 1.050. É altíssimo. Considerando que ela ainda tem INSS de desconto, ela tem imposto de renda de desconto, fora as necessidades dela do mês a mês. Então, nesse exemplo aqui, ela vai ter 253 de INSS, 36 de R e esse 372 do consignado. Ou seja, antes do consignado, ela tinha uma sobra ali do salário dela que ia para o bolso, né, para a conta de 2.710. A partir do momento que ela faz essa contratação, que ela vai receber lá na conta os R$ 10.000, ela vai começar a ter de salário líquido na conta 2.337. Ou seja, o que a gente já observa aqui? Antes de fazer qualquer contratação, eu já tenho que simular a minha vida com um salário menor, porque ele já vai sair direto antes. Não tenho o que fazer. Eu aceitei esse acordo. É irrevogável, irretratável. Inclusive, se mesmo saindo, você mudou de emprego e não quitou a dívida, essa dívida vai continuar sendo descontada no seu próximo emprego, no seu próximo salário. Então, vai te perseguir. Então, você tem que ter muita atenção. Então, se eu já sei que eu vou ter que viver com menos caso eu contrate isso aqui, o que eu já vou ter que mudar no meu comportamento, no meu orçamento? Porque se eu não mudar, e aqui é o problema. Eu pego o valor, esse dinheiro vai cair uma vez só na minha conta, os 10.000, faço lá o que eu decidi fazer quando eu efetivei essa contratação, só que nos próximos meses meu salário vai ser R$ 372 menor. E aí, como que eu vou viver? Se já não estava dando para viver com 2.700, como que eu vou viver com 2.300? E aí é onde a gente começa a perceber que as pessoas passam 2, 3, 4 meses, vai e faz uma nova contratação de consignado até chegar no limite de 35, fica preso nesse processo, não consegue resolver, continua indo para as outras modalidades, cartão, cheque, empréstimo pessoal, e quanto menos espera, ela está enforcada. Então, tem que ter muita atenção, tem que analisar, tem que comparar, não pode deixar se envolver pela emoção, não olhar só a parcela. Olhe o seu saldo total. Eu vou pegar 10.000, vou ficar devendo 17. E aqui eu fiz uma evolução dessas parcelas. Então, lá no mês 1, você pegou 10.338, porque o IOF entra aqui como parte do seu custo. Você vai pagar 372 e ainda vai estar devendo 10.224. Nossa, Cintia, por quê? Eu só amortizo uma parte. O resto é juros. Vamos pensar, deu 12 meses. Que legal, eu paguei em 12 meses 4.466. Só que ainda estou devendo 8.768. Se eu sair da empresa nesse momento, esses 8.000 aqui vai ser usado 2.000 lá do meu FGTS e a diferença da minha multa. Eu vou ficar só com uma parcela. E aqui eu tenho um adendo. Diferente do saque aniversário, que a gente tem lá, o empréstimo também usando o saque aniversário, eu não tenho esse comprometimento mensal no meu salário. O comprometimento é nas parcelas futuras do saque aniversário. Então, além de eu estar prejudicando o meu FGTS, eu estou afetando o meu salário. Então, muito cuidado e atenção. E aqui eu trouxe um exemplo, né, que a gente viu, tem até uma reportagem que saiu sobre isso,
de uma pessoa que fez uma simulação, e aqui a gente já tem alguns erros que vocês precisam prestar atenção, que inclusive fere, né, o Código de Defesa do Consumidor. Quando eu falo que eu estou fazendo aqui um empréstimo de 10 mil, que vai ser pago em 48 prestações de 352,7, eu não posso jamais, em hipótese alguma, falar que o valor total a ser pago é 10.346,78. Estou induzindo ao erro. Por quê? Pensa assim, se eu peguei 10 e vou pagar 10.346, está excelente. Vou contratar hoje mesmo. Só que esse 10.300 é o valor financiado, que é a soma do empréstimo mais o IOF. Então, ou eu mudo aqui e falo que é o valor financiado, ou se é para apresentar o valor pago, eu tenho que apresentar o valor total, que é nada mais é que os 48 vezes 352. Então, quando vocês que estão aí simulando, presta atenção nisso, tenha cuidado para que vocês não sejam induzidos ao erro, ok? Mais um outro ponto. Ele fala para gente aqui que a taxa de custo efetivo total é de 2,17. O que significa que é o valor do empréstimo mais o IOF. Isso tudo a gente chega nos 2,17. Só que somente com as informações apresentadas aqui, a gente não chega em 2,17%, a gente chega em 2,21%. Porque tem mais algum custo que não está sendo apresentado aqui e deveria. Não é só na hora de assinar. Na hora de apresentar a proposta, precisa também ser informado. E nesse exemplo tem cara de ser um seguro prestamista, que você não é obrigado a contratar, dado ainda que você está dando a garantia, né, do FGTS, a garantia do salário. Então, você não precisa ter um seguro prestamista, se for isso. Colocando aqui uma simulação de que o seguro seja em torno de R$ 90, aí sim a gente chega nesse custo efetivo total de 2,17. Nesse exemplo, como não está sendo apresentado, a pessoa só de juros vai pagar 6.462. Ou seja, ela pegou 10 mil e vai desembolsar 16.899. Eu acho alto, porque é um dinheiro que já é meu e que eu não posso acessar. E aí, já que a gente fala de comparar, eu peguei, né, já que a Caixa, a mesma Caixa, tem lá a sua taxa de juros numa modalidade de empréstimo pessoal, que não é consignado, ela cobra 5,65. Ou seja, essa mesma pessoa, se usasse esse crédito, né, ela iria pagar ao final de, pegando 10 mil, 30.480 ao invés de 16. Só que a gente consegue perceber que tem outras instituições na modalidade consignada ou até na modalidade de empréstimo pessoal que ofertam taxas muito menores. Inclusive, eu localizei uma que oferece a 1,31. Ou seja, vocês precisam pesquisar, não aceitar a primeira oferta que aparece. Vou compartilhar onde vocês podem visualizar as taxas praticadas pelas instituições. E vou deixar o link aqui também, combinado? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Ó, nesse site, vocês conseguem visualizar, ó, do Banco Central, taxa de juros, e aqui ele já traz, ó, os encargos cobrados nessa operação, ou seja, é o custo efetivo total. E aqui a gente tem, ó, crédito pessoal INSS, crédito pessoal privado, que é o CLT, crédito consignado público, servidor, e o não consignado. Se a gente clicar aqui o não consignado, a gente tem, ó, 1,13. A gente consegue ter taxas aqui melhores. E aí, se a gente for pegar o exemplo aqui da Caixa, a própria Caixa, ela está aqui na próxima página, ó, ela está ofertando 5,65 para o não consignado. Vamos voltar e ver o crédito privado, que é o que já existe hoje, tá? Então, se a gente for pegar a própria Caixa, ó, ela está ofertando 2,27. Então, tá bem parecido com o que ela está oferecendo aqui na modalidade
dessa nova forma de acessar. Mas a gente tem, ó, instituições oferecendo 1,34, 1,62, 1,78. Então, a gente tem outras taxas aqui mais atrativas. E aí eu quero comparar também para vocês verem aqui a questão do INSS, que a gente começa, ó, 1,50. E aqui a própria instituição, Caixa, para o INSS, ela cobra 1,80. Para o servidor público, a gente começa em 1,49 e aqui ela oferta 1,71. Então, o que que vocês podem comparar, pesquisar, analisar, para que vocês possam entender e compreender quais as taxas de fato estão sendo ofertadas. Esse é uma vantagem. Infelizmente, nesse caso da regra, diferente do INSS, do servidor ali, que tem um teto máximo de taxa que pode ser cobrada, aqui está livre. Tanto que a gente viu alguns absurdos aí de 6, 7% de juros num dinheiro que é praticamente sem risco para a instituição financeira. Então, o meu recado aqui para vocês é: tenha cuidado, atenção, analise, para que essa solução não se torne um pesadelo e que você aí se vê amarrado, porque você não vai conseguir sair dessa situação, né? Porque o seu salário está comprometido, o seu FGTS está comprometido. Então, muito cuidado para não acessar somente pela fala de que a taxa é mais em conta. Você precisa mudar o seu comportamento, você precisa mudar a estrutura do seu orçamento. Pegar uma dívida somente para tratar de outras dívidas não é o caminho efetivo para a solução dos nossos problemas com dívidas. Haja vista, se a gente for pensar e comparar o número de pessoas que estão inadimplentes, e esse número só tende a aumentar, mesmo com programas, mesmo com iniciativas de eliminar essa questão. A gente não tem trabalhado efetivo porque falta uma contrapartida. Falta um processo de educação financeira, falta um processo de mudança comportamental que a gente, infelizmente, ainda não vê a larga escala, assim como a gente tem a larga escala a oferta do crédito. Então, este é o meu recado. Deixa aqui os seus comentários, sua visão, se você fez alguma simulação, e que vocês tenham muita consciência e responsabilidade nesse uso. Beijos. Tchau, tchau.